Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a gente tem uma proposta hoje de estar assim, tem um tema que vamos abordar. Esse tema aí é um tema: a salvação é um processo em desenvolvimento. Isso é importante a gente entender isso, e vamos entender por que ela é um processo em desenvolvimento. A gente há muitas dúvidas de muitos cristãos sobre a salvação. Isso é fato. Às vezes a pessoa não reconhece a salvação, não reconhece que ela foi salva, e só Deus sabe que ela foi salva, mas ela não sabe que foi salva, porque ela não se sente salva. Não é questão de sentimento, é questão de justiça. Foi feita uma justiça para que fôssemos salvos. Isso é importante de entender esse processo. Como é que se desenvolveu esse processo na vida de um pecador? Isso é importante. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né? Vou tentar assim esmiuçar ao máximo, a fim de que você possa alcançar esse entendimento, tá bom? A gente tem um texto básico, eu pedi vocês para ler em casa, que é Filipenses 2, de 12 a 18, que ali já fala desse desenvolvimento da salvação, né? É Paulo falando aos filipenses acerca dessa nova vida, né? Desse novo homem, dessa nova mulher a partir de quando ela foi alcançada por Cristo, tá bom? Então a salvação é um processo em desenvolvimento. A gente vai ver alguns versos que vai contextualizar esse estudo de hoje, tá bom? Vamos lá. Por que o ser humano precisa ser salvo? Essa é a primeira pergunta, né? Salvo por quê? O que eu fiz? Que às vezes a gente não tem noção do que aconteceu. Então a gente tem que voltar lá atrás e ver a criação, né? Sempre eu falo, a gente tem que voltar no Gênesis, né? No livro da genética, da origem nossa, e ver o que aconteceu com cada um de nós. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem não para morrer, Ele criou o homem para viver eternamente com Ele. Essa foi a proposta. Desde o início, essa foi a proposta de Deus. Mas, como Deus Ele não criou um robô, Ele criou um ser humano que tem vontade, desejos, né? E Ele deixou esse ser humano decidir pela vida. E Ele dá uma instrução a esse ser humano, né? Coloca aquele ser humano naquele grande Éden, naquele ambiente abençoado. Não sei se vocês sonham com Éden, que é a mesma coisa que sonhar com o céu, que é um local totalmente farto, abençoado, águas cristalinas. A fruta não dá bicho, meu irmão. A fruta não dá bicho. Entendeu? Toda árvore é frutífera e boa de comer. Os animais são dóceis, são domésticos. Imagina isso. Vem aí, Rose Rosa, a arara vem no braço. Ó, canarinhos posam o seu ombro, Marcelo. Imagina o Gran Éden, aquele ambiente harmônico, com a presença do Eterno ali, do Pai, do Criador, junto com a criação, meu irmão, sem nenhum tipo de maldade. E ele só coloca uma questão em pauta: olha, tudo isso você está livre para tocar, para comer, mas esta árvore não pode. Por quê? Certamente o dia que tocar, morrerás. E aí as pessoas, mas ele não morreu. Morreu.
Porque não há vida fora de Deus. Ele estava vivendo uma vida residual. Ele estava vivendo uma vida residual quando ele se afasta de Deus. Porque daqui um tempinho, de um tempo de vida, daqui um pouquinho que a validade dele iria vencer, esse ser humano morreria para sempre. E esse nunca foi o desejo de Deus. Tanto é que a vida, nos tempos mais remotos da história, era longânima. Matusalém viveu 969 anos. Olha aí. Agora o salmista diz que aos 70 é enfado e cansaço. Então vamos lá. Então por que o ser humano precisa ser salvo? Antes da queda do homem ele estava em Deus, vivia em Deus. Pô, tem problema o ser humano desse? Em Deus? Não. Mas depois que ele decidiu se afastar de Deus, pecando, errando algo, deixando de fazer o que Deus havia orientado no amor, é veneno, não toca. É veneno, não toca. E aí ele pecou, ele estava condenado então à morte, porque Deus havia dito: certamente morrerás. Por isso precisava ser salvo. Todos foram destituídos da glória de Deus, carecem de salvação. Todos. Até aqueles que vão nascer ainda. Sabia que Deus tem um projeto, quando chegar na última criança que for nascer, se cumprirá a palavra de Deus. Porque não nasceu todo mundo que ainda. Está na pauta de Deus ainda. Todos que vão nascer para ser salvos. Ainda, tem muita gente ainda. Por isso que, também não sei, pode ser amanhã, não sei se o último já nasceu, isso a gente não tem conhecimento. Mas ainda não chegou o tempo, porque ainda falta gente que Deus quer salvar. Olha a bondade de Deus. Olha, essa turma vai ser grande. Olha Gênesis 2,16 para contextualizar o que nós falamos. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim, Adão, comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi o que aconteceu. Por isso o ser humano ele carece de salvação. Essa é a salvação que nós buscamos após a queda. Então assim o homem morreu, se afastando de Deus. E seria preciso se salvar da morte. Deus quer nos dar a eternidade. Deus não quer se dar um tempo de passagem nessa terra de 120 anos. Ele quer te dar a eternidade. Você não morrer mais. Porque esse tempo que nós estamos passando aqui, depois da queda, ainda tem isso. O nosso corpo ficou um corpo incorruptível. O que é um corpo incorruptível? É um corpo que envelhece. É um corpo que adoece. É um corpo que já nasce se deteriorando. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Esse é o ciclo. Então Deus enviou o seu Filho para morrer no lugar do homem, para que o homem fosse salvo. Parece até da escola da Tia Teteia, mas isso é interessante a gente saber isso aí, de fato, bem resolvido na nossa mente e no nosso coração. Então, eu, você, cada um, ser humano, precisa de Deus para voltar à origem, para novamente ser recriado, ser transformado em uma nova criatura, em um novo ser. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai falar sobre isso. Interessante, que fala da situação do homem diante de Deus.
A salvação acontece em um processo de desenvolvimento. Por isso que eu digo que é desenvolvimento. Para aqueles que receberam Jesus Cristo, o Filho de Deus, pela fé. Então, como que a gente recebe Jesus? Primeiro é que é pela fé. Não tem mérito nenhum, não tem a obra que eu possa fazer para receber Jesus. Eu vou dar uma oferta de 3 milhões. Não quer dizer nada. Você precisa receber Jesus Cristo pela fé. Não tem obra, não é por obra. Entendeu? É graça. É graça, meu irmão. E a fé ainda é o quê? Que a Bíblia diz, é dom de Deus. A fé ainda é dom de Deus. Então, a gente recebe a salvação, né? No Filho de Deus, que veio morrer em nosso lugar, a fim de que possamos nos reconciliar com Deus. Olha só que interessante. A gente estava afastado, a gente rompeu um relacionamento. E a gente precisa agora se reconciliar com o Pai novamente, com o Criador. Então, aqueles que receberam Jesus Cristo, o Filho de Deus, pela fé, esses foram salvos. Quem recebeu Jesus Cristo pela fé? Aqui levanta a mão. Opa! Seu nome está escrito no livro da vida. Você foi salvo, meu irmão. Não tenha dúvida disso. Você foi salvo. Tá? Você está salvo. Vamos lá. Só que é o seguinte, foram salvos, estão sendo salvos e serão salvos. E eu vou explicar isso. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Você está salvo. Ponto. Mas estamos passando por um desenvolvimento. Vamos conhecer esse desenvolvimento agora. Tá? Vamos ver alguns textos para contextualizar o nosso estudo. Por exemplo, Efésios 2, de 8 a 10, diz que pela fé, diz que pela graça, né? Pela graça, graça de quem? De Deus, fomos salvos, mediante a fé que temos nele. O Filho, fala lá, o Filho de Deus, isso. Olha aí, mediante a fé em Cristo, certo? Isso quer dizer que Deus em Cristo fez o quê? Justiça por nós. E é o primeiro processo da salvação. Justificação. É o primeiro processo da salvação. Quando a gente levanta a mão para o Senhor, recebendo Ele no nosso coração, o nosso nome sendo escrito no livro da vida, tá? Nosso nome sendo escrito no livro da vida. Isso quer dizer que os nossos pecados foram justificados na cruz do Calvário. Ele justificou todos os nossos pecados. Ok? Vamos ver outro texto aqui. Romanos 5, 8. Esse texto é importantíssimo. Vamos lá. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo que justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Olha só, que ira é essa aí? Quando chegar o grande dia do Senhor, para aqueles que não receberam Jesus Cristo, não reconheceram Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, a ira de Deus vai ser derramada sobre o diabo, seus anjos e todos esses. É Deus fazendo justiça, porque lá de trás todos estão destruídos da glória de Deus e carecem da graça de Deus, da salvação. Tá bom? Então, a ira de Deus ela vai ser derramada uma hora. Depois que a sexta taça lá foi derramada, que é a ira de Deus vai devastar tudo.
O diabo e seus anjos e os seus seguidores serão lançados no lago de fogo. A Bíblia vai chamar isso da segunda morte. A segunda morte. Vamos ver aqui em Romanos 5,18 também. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, aqui é o Adão, né? Por causa de Adão veio o juízo, tá entendendo? Veio a condenação, por causa do primeiro homem, Adão. Assim também por um só homem, Jesus Cristo, Filho de Deus. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então não há vida sem a justificação divina. Não há vida. Permanece na morte. Ok? Entenderam isso aí? Vamos ver outro texto. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Estamos livres, irmão. Tá? Estamos livres da lei do pecado. Qual é a lei do pecado? Condenação à morte. Precisava uma dívida impagável ser paga. E só Deus poderia fazer isso. E fez. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos lá. Então, aqui, ó, primeira fase. Então nos justificou em Cristo, correto? Isso acontece quando um pecador se arrepende. Olha só o processo. O pecador se arrepende, reconhecendo o seu pecado e confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. Né? Por isso Jesus falou o quê? Né, daquele mundo da religiosidade, né, judaica naquele tempo. Ele não veio trazer uma religião. Jesus veio trazer as boas novas de salvação. Então, quer dizer, precisava reconhecer que é pecador. E preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de salvação. Eu quero Jesus Cristo na minha vida. Esse é o processo. Assim, Cristo declara este crente salvo, justificado da culpa do seu pecado. Então, esse primeiro processo, Deus nos justifica em Cristo. Só há justificação do nosso pecado em Cristo. Por isso que esse primeiro processo é chamado de justificação. Tá? Então, dessa forma, este pecador está salvo da culpa do pecado. Está tranquilo, velho. Ele entra no processo de salvação, que é a justificação, tá? Ele foi salvo. Nesse processo, foi Cristo que fez tudo. Isso é importante a gente entender. A gente não fez nada. Por isso que não é por obras a salvação. Não é por mérito de ninguém. O mérito é de Cristo. Ele morreu por nós. Correto? Então, neste processo foi Cristo que fez tudo. O pecador somente se arrependeu e creu. Não tem obra do homem, tem? É a obra do Senhor. Ok? Então, esse primeiro processo é chamado o quê? Justificação. Dito isto, agora, este que foi salvo, entra no segundo estágio da salvação. Esse é importante. Ué, mas não fui salvo? Foi salvo e está sendo salvo. Olha o verbo. Olha o gerúndio, né? Estamos sendo salvos. O que quer dizer isso? Ele vai começar a desenvolver a santificação. É o segundo processo. Santificação.
Então, o primeiro processo é justificação, o segundo processo é santificação. Ele está sendo salvo do domínio do poder do pecado. Porque nós estamos nesse mundo ainda. Estamos aqui, meu irmão. Aí que Paulo, poxa, o bem que quero fazer, se não faço, o mal está sempre diante de mim. Essa guerra a gente tem que gravar todos os dias. Mortificando o nosso eu, aquilo que está dentro de nós. Mortificando mesmo, dando paulada na cabeça todo dia, meu irmão. É difícil, é uma luta interna. Por isso que a gente precisa se fortalecer nas orações, né? Na leitura da palavra. Enfim, a gente precisa disso, porque há uma guerra dentro de nós mesmos. Todo dia a gente trava a batalha. Tá? Então, ele está sendo salvo do domínio do pecado. O pecado agora está tentando nos dominar, mas o Espírito Santo está habitando em nós. A gente já não está mais sozinho, meu irmão, como estava antes. Ao receber Cristo, o Espírito Santo começa a habitar na nossa vida. Aí a gente começa a ter uma força agora. Agora a gente tem uma maneira diferente de agir e interagir. A gente está num momento, num tempo de transformação. Tá? Porque você se converteu. Você estava indo nessa direção, aí você voltou, você não vai mais nessa direção. Você estava indo na direção das trevas, da perdição, da morte. Agora você se converteu e está em direção à vida, ao céu, a Cristo, ao Pai, ao Senhor, ao Criador. Então ele está sendo salvo do domínio do poder do pecado sobre a vida. Desta vida que acabou de se converter. Isso é a libertação do poder do pecado. Né? E é nessa fase que a gente perde algumas amizades até nessa fase. Bem verdade isso aí. Né? Virou crente, aquele papo que o mundo fala sempre. Olha, poxa, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Você está tendo um outro gosto, um outro desejo agora. Né? Você está mudando, você está transformando. Aquilo que você fazia, já não, poxa, não tenho mais, entendeu? Não dá mais. Eu saí das trevas, estou andando na luz. Estou vendo outras coisas novas. Né? Eu sou uma nova criatura, por isso que é tudo novo. As coisas velhas já passaram, é isso que a Bíblia vai dizer. Eis que tudo se fez novo. Então tem um novo horizonte, tem um novo tempo, tem uma metanoia acontecendo na minha cabeça, no meu coração, uma transformação, né? Uma atitude de mudança. A gente é um palavreado de xingamentos, a gente não fala mais isso agora, a gente procura, né? Santificar a nossa vida, consagrar a nossa vida. A gente está num processo de desenvolvimento da salvação. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos nesse processo. Né? A gente está lutando com aquilo que era incorruptível dentro de nós, aquilo que era corruptível e buscando as coisas que não é incorruptível mais. Olha o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, olha, o vosso corpo. Por isso que é difícil que eles cantem. Vocês oram por mim. Está em casa, cadê o corpo vivo presente? Está pedindo aqui o corpo vivo, o culto é esse, ó. Pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, presente, santo, olha, santificação, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto agora que eu tenho entendimento por que eu estou fazendo. A gente, às vezes, eu brinco com você está indo para a igreja, você sabe o que está indo fazer a igreja? O que você está indo fazer? Não é ir à igreja, isso não é religiosidade, não é isso. Não, eu estou indo adorar, eu estou indo abrir meu coração, eu estou indo para um encontro com Deus.
Tem um momento marcado com ele lá, eu quero agradar a ele. Esse é o culto racional. É você se preparou desde a sua roupa, tudo. Você se preparou para aquele momento. Esse é um culto racional. Você sabe realmente o que você está indo fazer no templo. Tá? Ou aonde quer que seja que você... Às vezes vai subir um monte, subir um monte, tempo com Deus lá sós. Quer vir para lá e ficar lá. Eu vou andar naquela árvore ali, que ali é tranquilo demais. Eu medito a palavra ali, tem um visual legal. Eu fico ali, né, meditando na palavra. No quarto, não sei, cada um tem um cafofo certo aí, não sei. Vamos lá. E não, olha só, que Paulo está falando aqui, Romanos 12 aqui, tá? E não vos conformeis com este século. Com esse tempo que a gente está passando. Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Olha só, transformação. Então, esse processo de santificação é um processo de transformação. Né? Transformação. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que interessante. Então, há uma transformação em curso na vida do salvo. E essa transformação, a Bíblia chama que isso é santificação. Isso é interessante demais, meu irmão. A gente saber disso, ter isso aí bem assim, delineado na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida mesmo. Olha só, outro verso aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha só, aqui, né? Aqui toca naquele negocinho que você pediu aí, mais ou menos. Olha só. Né? Já, né? Olha só. Agora, quando eu olho no espelho assim, eu preciso ver Cristo, né? A minha imagem vai refletir Cristo. Olha aí. Aí eu vou pensar como Cristo. Aí eu vou falar como Cristo. Aí eu vou agir como Cristo. Esse é o processo da santificação. Só assim que a gente alcança a mente de Cristo. Só assim, quando a gente começa a refletir Ele. Mas eu não falo isso, as pessoas veem isso. É diferente. É igual você falar, eu sou humilde. Não, já não é mais. Porque humildade é uma característica observada por aquele que observa. Mas ele nem sabe disso. Mas a conduta dele, o perfil dele, demonstra isso. Beleza? Então, neste desenvolvimento, nós estamos sendo transformados, né? Santificados. Por isso é aqui o segundo processo. Tá? Isso envolve a nossa dedicação, né? É o que eu falo muito na igreja, falo mesmo, não vou falar sempre, até que o Senhor venha me levar. Meu irmão, estuda a palavra, leia a Bíblia. Puxa, a Bíblia diz para o Senhor orienta para a gente meditar nela dia e noite. Diz para orar sem cessar. Cara, então eu preciso ler essa palavra dia e noite, orar sem cessar, viver uma vida de espiritualidade de verdade, meu irmão. Para que eu venha estar nesse processo, desenvolver esse processo de santificação na minha vida. Eu preciso disso. Sem isso eu não tenho como, meu irmão. Eu não vou desenvolver
a minha espiritualidade em Cristo, eu não vou refletir a imagem de Cristo sem o conhecer, sem ser transformado por Ele. Tá? Agora, neste processo, nós interagimos com Cristo. Viu que o primeiro processo é só Ele que fez tudo. Mas nesse segundo processo de santificação, tem participação nossa. Tem um desejo de eu buscar. Tem um desejo de eu conhecer. Eu não estou mais... Agora, meu irmão, agora eu entendo esse negócio aqui, eu quero conhecer. Eu quero conhecer Deus. Eu quero me aproximar de Deus. Eu quero comungar com Deus. Eu quero ter uma experiência com Deus. Amém? Isso é o que acontece na vida do convertido. Você busca isso. Você busca isso intensamente, paulatinamente. Bom, este tempo de santificação é o que todos que estão vivos aqui na Terra estão vivendo. Né? Todos que estão aqui na Terra estão vivendo esse processo, que receberam Jesus Cristo, tá? Que estão salvos. Então eles estão sendo salvos agora, e a gente todos nós agora estamos nesse processo. Todos nós estamos nesse processo. Tá? O processo que nós estamos agora na salvação, santificação. Nós já fomos salvos. Agora nós estamos no processo de santificação, nós estamos transformando, nos transformando, chegando à imagem de Cristo, chegando à mente de Cristo, chegando à plena vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Este tempo vai durar até que o Senhor venha, ou nós iremos a Ele. Esse processo vai durar isso. Tá? Então, esse processo vai acontecer como? No grande dia. No grande dia, no dia D. Você conhece o dia D, né, Edson? O dia D. É um grande dia. Inclusive, a Bíblia tem um D maiúsculo quando fala do grande dia. O D é maiúsculo. O que acontece? Nesse dia, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e encontrarão com Cristo nos ares. Olha só. E os que estiverem vivos nesse grande dia serão arrebatados. E chegamos assim no terceiro processo, que é o último processo de salvação, que é a glorificação. É o último estágio da salvação dos que receberam a Cristo. É a glorificação. Vamos ver 1 Coríntios ali, 15, 42 a 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Certo? Semeia-se a desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, glorificado. Olha o processo aqui todinho. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha que bacana. Paulo falando aos Coríntios. Onde receberemos um corpo glorificado. Pensa nisso agora, corpo glorificado. Esse é o processo da glorificação. É a terceira fase, é o terceiro estágio e o último estágio. Os que partiram com Cristo ressuscitarão e receberão um corpo glorificado. Os que estiverem vivos aqui na terra serão arrebatados e receberão um corpo glorificado.
Esse é o processo da glorificação. Então, finalizando, nesse estágio, o pecador ficará totalmente livre da presença do pecado para sempre. Totalmente livre. Este corpo não perecerá mais. Não perecerá mais, meu irmão. Você não vai envelhecer mais. Não vai. Você não vai sentir mais dor, sofrimento. Não vai. É o corpo glorificado. Não sentirá mais dor nem sofrimento. Não envelhecerá. Olha aí. E viverá eternamente para sempre. Amém. Com o Criador. Aquele que te trouxe a existência. Porque desde o início, esse foi o projeto de Deus para o ser humano. Nós somos coroa da criação de Deus. Deus prova o seu amor desde a existência nossa até o resgate após a nossa desobediência a viver em rebeldia com Ele. Ele constrói o plano de salvação antes da fundação dos tempos, porque Ele sabia que isso iria acontecer, porque Ele nos ama para nos dar essa condição de sermos salvos e vivermos eternamente com Ele um novo nome. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, tá? Que você possa refletir nesse estudo. Tá aí os textos. Poxa, eu acredito que você tem muito a assim agregar no conhecimento da salvação por esse caminho. Que Deus te abençoe.